Bom dia, bom dia. Começando o nosso café com Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, o meu coração. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja no nosso coração. É um dia que o Senhor nos coloca a refletir muito. O nosso café com Jesus hoje, diante do Catecismo da Igreja Católica, nos traz no parágrafo 2181 uma reflexão que eu resumi nesta frase: todo católico não pode cometer essa falta. Consideração, adoração, gratidão, reconciliação. Na verdade, se eu cometer essa falta, eu sou um falso cristão. Queridos irmãos, eu digo com alegria, porque aquele que vive um cristianismo dentro do seu coração, você vai entender que quando você faltar à missa aos domingos, você vai estar cometendo um pecado mortal. Eu vou estar desonrando o terceiro mandamento. Como tem aqui, deixa eu mostrar, ó. Aqui tem os 10 mandamentos que eu tenho aqui. Eu vou estar cometendo o terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas de guarda. E diante deste direcionamento, o parágrafo 2181. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. O que significa a palavra fundamenta? Fundamenta e sanciona os preceitos. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios. Por exemplo, uma doença, cuidados com o bebê, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Por que eu li toda a frase? Porque eu tinha selecionado aqui, não é a palavra no domingo fundamenta e sanciona. Eu tinha separado aqui a palavra preceito. O que significa a palavra preceito e o que significa a palavra sanciona? Para que a gente comece a entender. A palavra sanciona é a prova, autentifica, para que eu possa admitir e seja aceitável aquilo que me é proposto. Os preceitos significa participar da regra ou um comando diante de uma situação de uma proibição. A prova autentica e admite como aceitável. Então, queridos irmãos, para que eu possa começar entendendo, quando você diz lá, no casamento, é por livre e espontânea vontade que você aceita fulano, ciclano para se casar? Sim. Assim o nosso Deus nos dá essa livre e espontânea vontade. Então nós temos que conscientizar esse direcionamento hoje do parágrafo 2181. Nós temos que conscientizar no nosso coração, para que eu não seja um católico falso. O que é um católico falso? É aquele católico que não quer entender a sua fé, é um católico que dá pouco valor ao entendimento. Vamos supor aqui, esses tempos, nosso querido padre, eles fizeram uma ação maravilhosa diante da catequese, que todos os catequizanos têm que participar da missa domingo e teve que assinar com um catequista que estivesse na igreja. Irmãos, chegamos a esse ponto dentro da nossa igreja. E qual foi o motivo dos padres em fazer isso? Eles verem essa necessidade para que os pais e os filhos fossem à missa ao domingo. E teve pessoas que disseram assim: vou na missa de quinta-feira.
Não precisa ir no domingo. Querido irmão, qual que é o sentido então da missa aos domingos? Por que nós católicos temos que ir à missa ao domingo? E qual que é o sentido da Eucaristia? É isso que eu trouxe hoje para nós, para que a gente não cometa essa falta. Para que a gente viva esse parágrafo hoje que vem o agir como cristão. Todo cristão não pode faltar. E é esse agir que hoje o parágrafo está me dizendo. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito e a não serem por motivos sérios. Então, os dias de preceitos, irmãos, é um dia que é onde que nos é diante da liturgia, dia que nos é ordenado pela Santa Igreja. E por que foi ordenado pela Santa Igreja? Agora eu vou pegar aqui a chave bíblica, meu livrinho aqui onde que encontra na passagem bíblica as explicações. Sobre o domingo. Vem diretamente do latim através da palavra Dominicus, do Senhor. Ou dia Domini, dia do Senhor. Lê-se nos evangelhos que o primeiro dia, que se seguia ao sábado, Jesus ressuscitado apareceu a Maria Madalena. Então lá em João 21, do 15 e ao 16. Aqui está diante da aparição de Jesus e Maria Madalena no primeiro dia da semana. Então foi no domingo. Lá em Marcos 16, 9, no primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria de Magdala. A participação daí os cristãos passaram a descansar e se reunir nesse dia, a fim de comemorarem a ressurreição de Jesus. Lá em Atos, capítulo 20, no versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha-se de parte o que tiver podido poupar. Apocalipse 1:10. Em um domingo fui arrebatado em êxtase. Então, queridos irmãos, aqui está um direcionamento que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Qual que é o motivo de se reunir no primeiro dia da semana? Fazer isto em memória de mim. E foi o dia da nova aliança, onde que Jesus venceu ali a morte, a ressurreição. Então, quando tira o povo da escravidão, do deserto, no Antigo Testamento, Deus faz uma aliança com o povo, onde que dá ali os mandamentos para ser seguido. E nosso Deus, saindo do seu descanso, ele vem, o Verbo se faz carne, vem até o nosso encontro, e ali ele tem uma nova aliança. E sabe, irmãos, e aí agora nós vamos para a Eucaristia. Então o domingo é um dia que nós temos que estar presente, é o dia do Senhor, é o dia do descanso. E esse descanso não é você ficar deitado em casa, é um descanso onde você vai ter teu repouso merecido, mas é um dia também de você ir e se colocar diante de Deus, adorá-lo, ter consideração, ter gratidão a esse Deus, se reconciliar se você tiver algum pecado, e se tiver pecado mortal, e se confessar antes. Ah, mas eu não me confessei, então eu não vou na missa. Não é assim. A missa que nós sabemos não é só também a Santa Eucaristia, tem a comunhão eucarística. E ali nós comungamos com a palavra, quem não pode, mas o que é o correto? Eu vou à missa, não posso comungar, não deixei de ir porque eu não consegui confessar, eu vou na Santa Missa, eu corro lá no padre, eu quero confessar antes da missa, não consegui, você espera passar a missa, vai lá e confessa com o padre. Se você conseguir no mesmo dia, confessa. Eu já vi casos assim, da pessoa confessar e logo depois o padre lá no sacrário pegar a comunhão eucarística e ali ela comungar com o padre depois da missa, e ela confessou e o padre deu a comunhão para ela, para essa pessoa. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus que nos dá limitações, que nos dá mordes. Por quê? Para comprovar ali a nossa obediência por amor a Deus. Então nós não podemos ir forçado. Quando nossos padres fizeram isso com os catequizando, sem querer, eles forçam um pouco, mas para abrir os olhos, para abrir os nossos olhos, o que nós estamos fazendo verdadeiramente sendo cristão. Será, irmãos, que nós precisamos disso? Será que nós precisamos que ir forçado ali, mas mesmo assim ainda não vai reclamando, vai murmurando? Que católico sou eu, meu irmão?
Que católico eu disse que eu sou católico? É vergonhoso eu dizer que eu sou católico se eu não sei o que é a missa ao domingo. O que é o dia do Senhor ao domingo. Por que tem a missa no domingo? Por que eu celebro a missa no domingo e não mais no sábado? Por que eu tiro o dia do Senhor no domingo? Então, queridos irmãos, o nosso dia, o dia desse descanso com Deus, de adorá-lo, de amá-lo, de agradecer, de se reconciliar, é aos domingos. Mas lógico, se eu posso ir todos os dias, você é um abençoado de Deus. Você entendeu verdadeiramente o que é a Santa Eucaristia. Mas se eu não posso, eu tenho minhas limitações, eu não posso faltar no dia do domingo. Aí sim, meu irmão, eu sou um verdadeiro católico. E qual que é o sentido da Eucaristia? É a palavra grega que significa agradecimento, reconhecimento a Deus. E lá em 1 Coríntios vai dizer assim, no versículo 11, do versículo 23 ao 26. Vamos pegar aqui, 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 26. Para a gente finalizar esse nosso momento, hoje dá um puxãozinho de orelha no nosso Café com Jesus. Queridos irmãos, quero dar um testemunho. Às vezes você fala assim, você está falando isso, mas dizer a verdade, às vezes não vai agradar o coração das pessoas, irmãos, e como pode acontecer, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho no Evangelho, mas eu não posso ser uma pessoa omissa também. Mas eu posso testemunhar que eu era um católico assim. Eu comungava ali, sem estar em estado de graça, mas era tudo por quê? Por caminhar com o mundo e não ter interesse nas coisas de Deus. Eu era desinteressado. Então, para mim, tanto faz. Eu tinha minha opinião, eu era o meu Deus. Eu chegava ali, entrava na fila, comungava, ia embora como se nada tivesse acontecido. E para mim estava bom aquilo. Confessava uma vez por ano, quando desse ainda. E as missas dia de semana era difícil me pegar. Ou no domingo, então, talvez era uma vez por mês. Então, era desse jeito. O meu catolicismo, a minha crença. E por que eu estou dando esse testemunho? Porque quando eu comecei a aprender a verdade, que eu aprendi que tudo que estava acontecendo comigo era meu orgulho, a minha falta de humildade, era a falta de interesse nas coisas de Deus. E de que forma que Deus puxou minha orelha? Quando eu me encontrei no estado de embriaguez, quando eu me encontrei no estado de uso de vícios, aí meus olhos se abriram. Por quê? Porque eu me vi em desespero. Como diz a palavra, se não é pelo amor, é pela dor. Mas mesmo assim, irmãos, quando Deus me viu nesse estado, Ele não me negou. Ele, pelo contrário, Ele me convidou a sair desse estado. Ele permitiu para que eu fosse por livre e espontânea vontade. Ele me respeitou. Ele me convidou. E um convite veio expressado do meu coração para Deus. Eu quero ir, eu quero sair dessa situação. Tomei uma decisão. E quando eu fui para o acampamento em 2008, eu voltei ali com decisões da minha vida. Em 2014, mais uma decisão na minha vida. Então larguei vícios, larguei tudo para trás. Comecei a ser um homem diferente dentro da minha casa. Comecei a ser um homem diferente para as coisas de Deus. E eu comecei a entender que tudo que eu fazia, eu era um simples participante do meu jeito dentro da igreja. Não era como Deus queria para mim. Mas quando eu comecei a entender o que é amar a Deus, o que é o temor a Deus. O temor a Deus não é você ter medo de ir para o inferno. Não é você ter medo das pessoas, das coisas, ir para Deus por medo. O temor a Deus é aquele coração que ama tanto a Deus, que ele não quer ficar longe de Deus. Ele provou deste amor tão maravilhoso e você não quer se afastar dele. Então quando você comete um pecado, você corre para confessar. Quando você tem a oportunidade de comungar, você vai na Santa Missa. Sabe, irmãos, aí sim um verdadeiro temor. Esse é o verdadeiro amor de Deus, verdadeiro temor. É um coração que agrada a Deus quando você vai para Deus com amor. E não vai para Deus por medo ou por uma situação de provação. Mas Deus usa dessa situação para que a gente seja acolhido e para que a gente entenda o que é a verdade diante da fé católica, do agir cristão. Hoje é o nosso último dia desse agir como cristão, né? O último dia do agir como cristão, parágrafo 2181, o último parágrafo. E vamos pegar essa leitura e vamos meditar ela.
Paulo diz ali em 1 Coríntios 23 ao 26, capítulo 11, 23 ao 26. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós lembramos da morte de Jesus toda a Santa Missa. Sacrifício eucarístico. Ele é ofertado pelos nossos pecados para o Pai. O sacrifício perfeito, nosso Senhor Jesus. Então nós comungamos o corpo e o sangue do nosso Senhor em memória do meu Senhor, em espírito e verdade, em corpo, o corpo e o sangue, e nós comungamos o Senhor. E ali nós comemos e bebemos o seu sangue, mas é um alimento para a alma, um alimento para o coração. E sabe, irmãos, e só quem é verdadeiro cristão, muitos desejarão ver, mas não vão conseguir. Muitos vão tentar ver, mas não vão conseguir. Aquele que consegue ver Jesus ali na Santa Eucaristia, você, querido, se louve a Deus, adore Ele na Santa Missa, fala obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui diante dos meus olhos. O Senhor vai ser ofertado por mim. O meu coração dói quando eu vejo isso, meu Senhor, mas o Senhor se colocou por amor. Meu coração dói quando eu olho para a Santa Eucaristia e lembro que o Senhor está se ofertando de novo por aquele pecado que eu fiz, pelos prazeres da minha carne, pelas embriaguez, pelos prazeres da minha carne, o adultério, por aquela vez que eu olhei e fiquei desejando uma mulher e sendo casado, por aquelas vezes que eu traí a minha esposa, que eu traí meu esposo, por aquelas vezes que eu menti, que eu defraudei alguém, que eu roubei indiretamente alguém, pelas vezes que eu falei mal de alguém. O Senhor está sendo ofertado por este pecado, meu Senhor. Como o Senhor é o meu Rei se entregando por mim. Eu me sinto alguém, Senhor, mas ao mesmo tempo meu coração dói. Eu me sinto amado, mas ao mesmo tempo o meu coração se coloca numa pequenez tão grande, porque eu sou tão fraco e limitado, e eu peco, Senhor. E cada vez que eu peco, o Senhor está aqui, se ofertando por mim todos os dias. Querido irmão, não existe maior amor do que esse. E nós precisamos ser agradecidos, sim. Precisamos ter gratidão, sim. Precisamos considerar, sim. E precisamos adorá-lo, sim. Porque senão, eu sou um cristão falso. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Finalizando, eu vou ler o parágrafo 2180. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festas, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa, celebra segundo o rito católico no próprio dia de festa, ou à tarde do dia anterior, sábado à noite e domingo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.